A inteligência artificial permeia a fantasia humana. Na ficção científica, imaginamos robôs que aliviam o nosso fardo de trabalho, que servem como nossos amigos e até nossos inimigos. Inteligências artificiais realizam funções bem mais discretas, mas já podemos imaginar carros autônomos e até armas que funcionam sozinhas. Neste episódio, trouxemos especialistas para discutir sobre o futuro da inteligência artificial. Percebe-se que nos últimos anos a inteligência artificial está sendo utilizada em larga escala nos diferentes campos, desde a medicina até o financeiro. Os ganhos de eficiência serão tão grandes que o domínio da tecnologia será fundamental para o desenvolvimento dos países. Essas estratégias de inteligência artificial acabam revelando muito de um DNA, de uma visão de futuro desses países. Então, por exemplo, a estratégia indiana fala sobre transformar a Índia numa garagem de inteligência artificial, com uma ideia muito de se apropriar de própria cultura de outsourcing, que é importante para o país, e aplicar isso para a inteligência artificial. A estratégia chinesa fala em dominação global do mercado de inteligência artificial até 2030. A estratégia francesa fala na apropriação de valores europeus no desenvolvimento de inteligência artificial. A pergunta que fica para o Brasil é: qual é o DNA, qual é a identidade de uma estratégia brasileira de inteligência artificial? Entendendo que o debate sobre inteligência artificial e os seus benefícios e os seus riscos já é um debate pautado globalmente, mas é importante entender qual é a voz do Brasil nesse debate. E nesse ponto, nos parece que questões ligadas à inclusão, à diversidade e à sustentabilidade são pontos fundamentais para a criação de um diálogo sobre inteligência artificial que seja, não vou dizer único, mas talvez próprio, particular do Brasil nessa discussão. Então, uma tecnologia de inteligência artificial que não leve em consideração essa diversidade, que trate todos de uma mesma maneira, ela pode causar danos muito significativos, justamente por não compreender a diversidade da nossa população. Efetivamente, diversidade e inclusão parecem ser centrais para o desenvolvimento saudável e responsável dessa tecnologia. Para entender mais sobre o assunto, conversamos com Sil Brasil, diretora do OLAB e coordenadora do Pretalab. 2020 foi um ano que trouxe para a gente essa noção também de o quanto que a gente tem a nossa vida mediada por tecnologia. Eu sempre acho que um dos caminhos para esse consumo tão grande é também diversificar a produção das tecnologias, porque a gente consome bastante, mas a tecnologia ainda é produzida por um grupo muito padrão de pessoas, né? Eu acredito que esse é um dos caminhos para que a gente tenha um futuro ou use tecnologias que, de fato, incluam mais e excluam menos. Ter diversidade na produção da tecnologia, né? Pensar essa democratização da tecnologia não apenas no viés do consumo, mas olhando para a produção. Quem produz, né? A perspectiva de a indústria fazer algo a respeito e não a regulação fazer algo a respeito, cada vez mais, né? Você tem comitês de accountability que, de fato, olham para o resultado de determinados trabalhos algoritmos para entender e verificar se lá você tem, de fato, distorções. Você tem empresas que têm uma preocupação, eventualmente, de diversidade no comitê, porque a partir do momento que você tem a diversidade no comitê, você consegue com mais facilidade detectar distorção. Se você tem um grupo de homens brancos de 40 anos no comitê exclusivamente, ele provavelmente vai ter mais dificuldade, né, de identificar aquele resultado que, eventualmente, leve a um bias que seja contra um grupo específico. Mas os aspectos regulatórios, em que sentido a regulação pode auxiliar no uso mais responsável e saudável da inteligência artificial? Isso leva a uma discussão importante sobre estruturas de governança, né? Então, que tipo de mecanismo institucional, multissetorial, eventualmente, a gente consegue ter para avaliar os efeitos desses algoritmos, desses sistemas de inteligência artificial e para propor, né, ajustes, melhorias, enfim. E a gente tem na LGPD um mecanismo que é singelo, porém absolutamente complexo, que é da revisão de decisões automatizadas, mas isso se dá no nível do indivíduo, né?
Então, como é que nós, como sociedade, podemos criar ou prever esses mecanismos para que esse feedback não se dê de maneira atomizada e fragmentada, mas de maneira coesa, né? A cidadania precisa ter algum tipo de preparação para conseguir fazer o acompanhamento dessas coisas que estão sendo incorporadas pelo setor público, pelo setor privado, e que tem relação íntima com o gozo de direitos fundamentais, com o exercício de liberdades civis e políticas. Estamos vivenciando uma grande revolução tecnológica e a inteligência artificial está no centro de tudo isso. No entanto, deve existir um cuidado para que desde a sua concepção até o seu desenvolvimento e aplicação, a inteligência artificial seja pensada de maneira inclusiva e diversa. Esses valores não necessariamente têm a mesma prioridade em todos os países e todos os setores. Existem diversos modelos de governança da tecnologia mundo afora, e isso vamos explorar no próximo episódio, quando falarmos da geopolítica da tecnologia. Espero vocês lá!